Estamos no ar? Então estamos no ar. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos assistem, estão chegando agora e vocês que estão conhecendo o canal agora aqui também. Eu sou o Edu César aqui, apresentador e produtor do canal Diálogo Livre. Hoje, como vocês viram aqui, nós estamos com um convidado... Convidado não, né? Ele já é integrante do canal. Nós já vamos falar sobre ele. Mas antes, eu vou pedir para você... Segue a gente, compartilha, manda seu joinha, porque ó, a gente tem umas novidades legais, você não vai se arrepender de estar seguindo a gente, tá? Tem muita coisa legal hoje aqui, e eu já vou começar falando da agenda do canal. Então assim, para quem está acompanhando o canal agora, quem veio do público do Gerdel, o Gerdel é do canal também, nós colocamos ontem um vídeo dele no canal, estamos colocando o vídeo deles, né, do quadro Reflexões com o Gerdel Oliva. E o Gerdel também vai vir aqui, como ele veio semana retrasada. Então, ele faz também integrante. Outra novidade também, o Bispo Caju, que agora também é integrante do nosso canal. Nosso casting está aumentando. Ele fez um culto online, depois você que está vendo a gente vai lá, vê o culto dele online, está no canal também. E ele que está aqui comigo, que é o Kleber Paixão, que também agora, além de estar participando com a gente aqui, tem o quadro dele que vai estrear, nós vamos colocar amanhã no ar, que é Teologia com Kleber Paixão também. Acompanha lá que a gente vai ter muitas novidades. Estamos aqui hoje também com o outro Kleber, né? Que daqui a pouquinho nós vamos estar aqui de plateia. Se você quer vir assistir algum, nós estamos estreando. Hoje o Kleber está estreando. Ele veio buscar o livro dele que ele ganhou também. E se você quer participar do nosso podcast, ser nossa plateia, produção, coloca o nosso contato aí. Ó, quem quiser vir assistir os programas... É só vir aqui, vai estar o contato aparecendo na tela aí. Ou agora, ou durante o podcast vai estar aparecendo. Entre em contato, manda um WhatsApp para a produção, que você vai vir aqui assistir. Ó, tem muita novidade, hein? Vai vir um apóstolo Estevão Hernandes aqui, da Renascer em Cristo. Vai vir ele, ó, não vou nem falar o nome, só vou cantar. Por toda a minha vida. Essa aí, quem não conhece, né? Minha mãe já disse que quer vir. O Carlos Moisés também, só estamos vendo negócio de agenda. Muita coisa boa. Tá vendo? Quem sabe, de repente, você pode estar na plateia de um deles aqui. E muita gente também da congregação, que a gente sabe que muita gente daqui é da congregação. Quem é do Fábio Sabino, do professor Fábio Sabino, também, ele vai estar voltando aqui para alguns debates, tá? Tem debates aí que vão pegar fogo, então não desista do nosso canal. E vamos ao que interessa. Falar sobre a Trindade. Tudo bem, Kleber? Tudo bom com você? Bem, graças a Deus. Tudo bom? Tudo bom? Bem? A gente vai ter... O tema do nossa live hoje é sobre a Trindade. E também temos uma pergunta só, né? Que você vai responder, mas não agora. Espera o pessoal ir entrando aí, que o público do Sabino acho que ainda não entrou. Se você refutou o Fábio Sabino, né? Você não precisa me responder agora, mas eu só vou dar vou falar um pouquinho sobre isso, né? O Sabino veio aqui numa semana... E na outra semana o Kleber veio. E o Sabino falou algumas coisas no podcast dele que o Kleber não concordava. Mas assim, o Kleber, como ele já falou comigo, cara, eu sou um cara que ele leva tudo certo no nível certo. Tanto é que quando ele veio aqui, ele falou bem até do Sabino, não falou mal. E aí ele vai responder. Porque daí muita gente, como é que ele refuta sem estar fazendo... Teve muito comentário assim, Kleber. Como é que ele refuta o Sabino sem estar cara a cara com ele, né? Muita gente fez esse comentário. Então, você que é público do Sabino, mais pra frente, nós vamos amadurecer a ideia ainda, porque o Kleber é um cara muito da paz também, então a gente tá conversando, estruturando o Sabino também. O Sabino também, você sabe que o Sabino falou que o único lugar que ele não fica nervoso é aqui, cara. Você acredita que ele falou isso? O único podcast que eu vou que eu não consigo brigar é aqui. Ele já veio aqui 5 vezes. Então, nós vamos tentar fazer um debate mais saudável, assim, entre os dois. Então, por isso que tem muita gente pedindo, inclusive. Uhum. O César Cavalcante veio aqui. Queremos fazer um debate do César com o Sabino também. Vamos estruturar, mas com calma. Então, se você continuar no canal, você vai ver. E aí, Kleber, falaram isso. Então, já vai preparando a resposta aí. Que depois, no meio do podcast aí, você vai me responder se você realmente refutou o Fábio Sabino ou não. Uhum. E se refutou, quais os pontos que você refutou. Ele até falou no podcast que ele veio aqui, o cara me refuta, quero ver ele refutar. Você viu essa parte ou não? Não Quero vi. ver ele refutar fazendo debate. Eu falei, não, ele falou sobre você. Mas o Fábio Sabino também é um pouco personagem, algumas coisas ele sabe disso, ele mesmo fala. Mas aí vamos
Depois, durante o podcast, a gente vai falar sobre esse assunto. Tá. Assunto não, é só responder, é uma resposta. Que hoje, o que interessa hoje aqui é a Trindade. Vamos lá, então o podcast está com você agora. Eu, assim, se eu tiver tendo dúvida, eu vou te perguntando. E aí, assim, quem estiver assistindo a gente, tiver dúvida também, pode mandar a pergunta pra gente, tá? Tem novidades sobre membros que nós vamos falar mais pra frente também no podcast. Manda pergunta sobre o que o Kleber tá falando aqui, ou qualquer assunto que seja, que a gente vai estar fazendo diretamente pro Kleber, tá bom? É contigo, Kleber. Bora lá. Assim, como um preâmbulo, né? Como um início aqui do podcast nosso hoje, a ideia mesmo é uma exposição da doutrina. Uma exposição que eu sempre falo que é um núcleo da fé cristã. Então, peço desculpa, faz tempo que eu não apareço no podcast. Muitos aqui, até o Bispo Caju acabou orando, né? Minha esposa está muito enferma. Para quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Ela está muito doente, ficou internada. E o Brasil inteiro orou por ela e graças a Deus ela vai melhorando, medicada e debaixo de oração está melhorando. E eu também estou muito corrido, gente. Eu comecei um novo mestrado, né? Eu já tenho um, que é o mestrado de Ciência e Religião. Estou começando um novo mestrado em Teologia na PUC de São Paulo. Então, a minha vida agora é vida de leitura. Vida de leitura, vida de pesquisa. Eu tenho uns artigos para escrever, então complica muito a minha vida. Então, mas de tempo em tempo eu vou aparecer aqui e a gente vai ver algumas coisas aí interessantes. Acompanha, gente, o novo Teologia com Paixão aqui no Diálogo Livre, tá? Acompanha, vai ser postado o vídeo. Curte ele, compartilha, deixa o seu Amanhã a gente vai ter um vídeo primeiro já. Já vai subir o primeiro. Deixa o seu comentário positivo lá, tá bom? Dito isso, a gente vai falar um pouco hoje sobre a doutrina da Trindade. Primeira coisa que a gente pode pensar. Ela é o núcleo da fé cristã. Ela é o núcleo da fé cristã. O cristianismo só é cristianismo porque professa essa doutrina. Ainda que tem gente que hoje em dia no mundo da internet critica muito essa doutrina. Esse dia eu mesmo vi um vídeo de um rapaz, ele fez 20 vídeos refutando a doutrina da Trindade. E eu percebi que nos 20 vídeos que ele não refutou nada, ele refutou um espantalho, porque aquilo não era a doutrina da Trindade que ele estava apresentando. Era um espantalho. Para quem não sabe, espantalho na filosofia e na teologia é que quando você sabe o argumento do seu oponente, você pega o argumento dele, faz um espantalho daquele argumento e bate nesse espantalho, dizendo, tá vendo? Agora eu refutei o argumento. Não, o que você estava batendo é simplesmente um espantalho, uma caricatura daquela argumentação. Então, isso tem muito na internet, eu fico muito preocupado com isso. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Nós, cristãos, todo você que está acompanhando aqui no podcast é cristão, nós somos teístas. Nós acreditamos na existência de Deus. Nós partimos do pressuposto que Deus existe. Quando nós chegamos às Sagradas Escrituras, se aproximamos das Sagradas Escrituras, nós cremos que Deus existe. Aliás, até o autor bíblico, o autor aos Hebreus, o autor desconhecido, ele diz, é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando se aproxima de Deus, se aproxima da Sagrada Escritura de forma religiosa, nós cremos que Deus existe. Ok, esse é um ponto. Segundo ponto, nós cremos que ele existe, mas ele é um único Deus. Nós somos monoteístas. Nós não somos triteístas, acredita em 3 deuses. Nós não somos politeístas, acredita em vários deuses. Né? Nós não somos panteístas, ou seja, acreditamos que tudo é Deus e Deus é tudo. Sabe? Não somos isso. Nós somos monoteístas. Nós acreditamos na existência de um único Deus. Ah, Kleber, mas as outras religiões têm os seus deuses e tudo mais. Então, com todo respeito, porque eu sou um cientista da religião, eu tenho muito receio de ofender a religião dos outros, mas essa é a nossa cosmovisão, é o jeito que nós enxergamos a realidade. Então nós respeitamos as outras religiões, mas para nós, para a nossa cosmovisão, só existe um único Deus, ok? Então, mas falo isso com muito respeito às outras religiões, tá bom? É sempre importante deixar isso claro. Aqui a gente evita, porque sabemos que é um pecado diante de Deus o discurso de ódio religioso. É um pecado, então a gente rejeita isso. Então nós acreditamos
num único Deus. Então, nós somos monoteístas, nós somos teístas, nós somos monoteístas e nós somos monoteísta o quê? Trinitário. Nós não acreditamos num Deus solitário na eternidade. Ele não está sozinho lá. Nós acreditamos que é um ser, que no ser dele é uma relação de pessoas. Por isso que nós somos monoteístas trinitários. E hoje, nessa aula, nós vamos mergulhar um pouco nesse assunto, tá bom? Tentando enxergar alguns aspectos da Bíblia, depois aspectos teológicos e filosóficos, ok? Mateus, por gentileza, primeiro slide, né? Essa apresentação mergulha na doutrina da Trindade. Então, nós vamos mergulhar nesse aspecto que eu sempre digo que é o núcleo da fé cristã. O cristianismo só é cristianismo porque ele professa essa fé. Ah, mas e o judaísmo? Ele professa um Deus único só também, mas é sozinho. O islamismo é a mesma coisa. No cristianismo, é a fé num Deus que é trindade. Nós vamos mergulhar nessa doutrina. Explorando sua base bíblica, nós temos que olhar para a base bíblica. A trindade foi inventada no concílio de Nicéia, Kleber. Isso é uma fantasia, isso é um mito que criaram, inventaram isso ao longo da história e colocaram isso como um fato histórico, mas não é um fato histórico, gente. Isso é um absurdo. Não tem um teólogo sério, não tem um historiador da igreja sério que abraça isso, tá? Então, a doutrina ela é revelada no tempo e no espaço e registrada nas Sagradas Escrituras. Então, a base nossa é bíblica. Lógico, depois vamos ver aí, tem a questão progressiva no Antigo Testamento e depois de forma um pouco mais plena no Novo Testamento. Então, a base é bíblica. Seus aspectos essenciais e sua importância para a fé cristã. Nós precisamos enxergar que essa doutrina é importante para a fé cristã. Gente, esse dia um irmão da igreja que frequentamos, que eu frequento a congregação que saiu no Brasil, e um irmão falou que estava falando com outro irmão, e esse outro irmão convenceu ele que Deus não é uma trindade. Eu falei, quem está te convencendo é Satanás que está te convencendo. Esse irmão está sendo usado pelo inimigo para te enganar. E aí eu fui mostrando toda uma argumentação, e ele voltou para a crença da doutrina da trindade. Olha o perigo. Ele estava negando o Deus cristão e sem saber isso. Então não tem como você ser cristão e negar a doutrina da Trindade. Eu diria para vocês, isso é ilógico. Não tem base para isso, tá bom? Então nós vamos se aprofundar na importância da fé cristã, essa doutrina. Então prepare-se para uma jornada, é um caminho, é uma peregrinação rumo a essa doutrina. Então é uma jornada fascinante através das Escrituras, descobrindo a natureza única e complexa de Deus. Porque é uma natureza única, Deus é único, mas é uma natureza complexa, porque é uma natureza relacional. Nós vamos falar isso. Mateus, próximo, por gentileza. Dito isso, tem um pregador chamado Príncipe dos Pregadores, o Spurgeon. Ele, um sermão 7 de janeiro de 1855, na capela da rua New Park. Eu sou péssimo em inglês, tá, gente? Mas esse trecho que eu vou ler aqui, nos próximos slides, você vai encontrar um livrinho muito bom chamado Conhecimento de Deus, do D.A. Parker. E eu já recomendo. E aí, editora, acho que é da Cultura Cristã. Cultura Cristã, ajuda nós aí, patrocina aqui o podcast, já estou indicando. Boa. Conhecimento de Deus, do D.A. Parker. Leiam essa obra e você vai se aprofundar. E logo no começo, o D.A. Parker cita esse sermão do Spurgeon, o Príncipe dos Pregadores. E ele vai começar o seu sermão, ele poderia falar de um monte de coisa, mas olha o que o Spurgeon vai falar. Abre aspas. Acompanhe comigo a leitura aí que está aparecendo para você. Tem sido dito que o estudo apropriado da humanidade é o homem. Principalmente os antropólogos vão dizer, o estudo apropriado da humanidade é o homem. Eu não refutarei a ideia. Eu falei, não vou contrariar essa ideia. Mas creio que seja igualmente verdadeiro
que o estudo apropriado do eleito de Deus seja Deus. Se nós somos eleitos de Deus, qual é o estudo apropriado do eleito de Deus? O próprio Deus. Só que eu entendo que Deus, você não pode colocar um tubo de ensaio e dissecá-lo. Você não pode colocar e dissecá-lo. Por quê? Porque Deus é um ser transcendente. Então, por que eu falo de Deus? Já falei aqui outras vezes. O que é teologia? Reflexão da fé. É a fé em estado de ciência. É a fé em estado de reflexão. Então, por que eu falo teologia? Eu falo teologia a partir da revelação. Porque esse Deus se descortinou na história. Ele se revelou na história. Aquilo que Karl Barth vai chamar de Missio Dei. Deus se revelando na história para manifestar a sua glória. Ele faz isso para a sua glória. E ele se revelou na história. E nesse sentido que ele se revela na história, aí eu posso fazer teologia. Eu só faço teologia a partir do momento que Deus se revela. Só faço teologia a partir do momento que ele se comunica. Então ele se comunicou. Então eu faço teologia e eu posso falar sobre Deus a partir do momento que ele fala. Né? Ok? Então o estudo apropriado do eleito de Deus seja Deus. O estudo apropriado de um cristão é a divindade. O cristão tem que falar do Deus que ele serve. O cristão fala do Deus cristão. Qual é o Deus que falamos? Qual é o Deus que professamos? Como que você pode se dizer cristão e ao mesmo tempo negá-lo? Volta para mim aqui, Mateus. Olha que importante. Olha que interessante. Nós professamos o Deus cristão e negamos o Deus cristão ao mesmo tempo na internet. Já viu isso? O pessoal fala, eu sou crente, sou cristão, mas fala o Deus cristão. O Deus cristão é solidão. Então você já está negando o Deus cristão. E olha que importante para você pensar junto comigo. Se a característica essencial do Deus cristão é ser uma trindade e você nega ele, você é qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa você é. Menos cristão. Menos crente. E aí você está professando, provavelmente, um Deus pagão. Provavelmente você está professando um ídolo produzido no seu coração. Calvino dizia que o coração do ser humano é uma fábrica de produzir ídolos. Muitas das vezes as pessoas estão nas igrejas adorando um Deus que não é o Deus cristão. Não é o Deus revelado na Sagrada Escritura. Ele está adorando outra coisa. Está ofertando um culto para um ser que não é o Deus revelado na Sagrada Escritura. E eu vejo muita gente na internet dizendo assim, não, foi um construto da Igreja Católica lá no século tal, do Concílio de Nicéia, e falam com muita propriedade, porque esse pessoal da internet fala muito bem, se expressa muito bem. Tem alguns que falam em hebraico, tem outros que falam em grego e tudo mais, mas é tudo falácia. Só fala em grego e hebraico, mas só falácia. Então, a gente precisa pensar o seguinte. Quando você diz que o Deus cristão não é uma trindade, você está dizendo que 2000 anos de cristianismo, a igreja foi enganada. E aí você está dizendo que 2000 anos de cristianismo, os ortodoxos, os católicos, os protestantes, estão todos enganados. E aí você ofende o Espírito de Deus. Porque você está dizendo que a Bíblia diz assim, ó, eu vou mandar o Consolador e ele ficará para sempre com vós. E ele vos guiará em toda a verdade. Se eu tenho o Espírito Santo me guia em toda a verdade e eu estou adorando um Deus que é um Deus trindade, mas ele não é trindade, eu estou sendo enganado por esse Espírito Santo. Então o Espírito Santo está enganando a igreja durante 2000 anos. Você está dizendo que 2000 anos Deus abandonou a sua igreja e sendo enganado por uma doutrina que foi construto da mente humana. E assim, gente, vamos deixar uma coisa clara. Quando você diz assim, eu não creio no Deus cristão, eu não creio que Deus é uma trindade, eu não creio no Deus da Bíblia, porque os deuses são fruto da mente humana. Eu sou um Deus, eu criei o próprio Deus. Quando você fala assim, não, mas eu sou crente. Eu não sou ateu. Não, você é ateu. Porque você não crê no Deus da Bíblia, você não crê no Deus revelado na Sagrada Escritura, você não crê no Deus que é cristão, do Deus cristão, então você é ateu. Você nega a existência de Deus. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Volta para o mesmo slide, Mateus, por gentileza. A mais elevada ciência, ele vai dizer, a mais sublime especulação, a mais poderosa filosofia. Olha os adjetivos que ele diz. A mais sublime especulação. Tem gente que fala, mas a teologia é muita especulação. Exatamente, mas é a mais sublime especulação. É bonito fazer especulações a partir de axiomas filosóficos de Platão, Aristóteles, de grandes filósofos como Kierkegaard, como Sartre, como Albert Camus. É muito bom. Só que o Spurgeon está dizendo que falar do Deus cristão é a mais sublime especulação, a mais poderosa filosofia. Nós estamos diante da mais poderosa filosofia. A mais poderosa filosofia, como diz Etienne Gilson, filosofia cristã, que jamais poderá ocupar a atenção de um filho de Deus. É a natureza, a pessoa, a obra e os feitos e a existência do grande Deus, a quem o Filho de Deus chama de Pai. Quando nós chamamos Deus, nós chamamos ele de Pai, mostrando que Deus tem uma paternidade e nós fomos eleitos em Cristo Jesus e nós somos filhos dele. E sermos filhos, nós temos uma herança. Olha aí que interessante. Próximo slide, por gentileza. Há algo de extraordinário desenvolvimento para a mente na contemplação. O Spurgeon continua. Há algo de extraordinário desenvolvimento para a mente na contemplação da divindade. Aí ele fala, é um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos ficam perdidos em sua imensidão. Esse assunto da doutrina da Trindade é vasto. Você pode ler livro. Eu penso a doutrina da Trindade desde o meu bacharelado, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E desde lá eu leio tudo sobre a doutrina da Trindade, todos os livros que você imaginar, no inglês. Eu não leio inglês, mas eu dou um jeito para ler lá. Leio obras em inglês, obras em italiano, obras em espanhol. Leio obras traduzidas para o português, mas digo para você, é um assunto vasto. Ele nunca terminará. Nunca. É um assunto muito vasto. Nossos pensamentos ficam perdidos na sua imensidão. Tão profundo que o nosso orgulho fica submerso em seu infinito. Diante da doutrina da Trindade, toda soberba, todo orgulho, toda arrogância, ela cai por terra. Você é subjugado diante da imensidão, da grandeza e da beleza dessa doutrina. Quando chegamos a essa ciência sublime, ao constatar que o nosso fio de prumo não pode sondar sua profundidade, diante dessa doutrina, nós percebemos que nós não chegamos diante dessa profundidade e que o nosso olho de águia não pode enxergar a sua altura. Olha que metáfora que ele utiliza. Olho de águia, não podemos enxergar. A águia está nas alturas, mas o nosso olho de águia não consegue alcançar as alturas dessa doutrina. Abandonamos o pensamento de que o homem, em sua vaidade, seja sábio. Quando nós olhamos diante dessa doutrina, nós pensamos essa doutrina, nós percebemos que o homem não é sábio. Quando o homem diz que é sábio, é muito inteligente, diante dessa doutrina, você fica num estado de pura humildade, porque você percebe o quanto que é um mistério abissal. Nenhum assunto da contemplação tenderá mais a humilhar a mente do que o pensamento acerca de Deus. Humilha a nossa mente. Quando a gente acha que é muito inteligente, quando a gente acha que é muito sábio, a gente, diante dessa doutrina, diante desse pensamento, a nossa mente é humilhada. Por que muita gente não se atreve a falar dela? Por que muita gente não se atreve a falar dela? Porque está no estado ainda da arrogância, está no estado da soberba, não quer falar do Deus cristão nesse mistério abissal. Então é muito mais fácil dizer que ele é uma solidão e aí você continua na sua soberba.
é muito mais fácil. Porque quando você vai diante desse mistério, você tem que se rebaixar. Você tem que ser pequeno. Aí você percebe que você não é nada. Você pode se estudar, é igual eu estudei, tem um monte de diploma, certificado. Quer dizer isso alguma coisa? Não quer dizer nada. Porque diante desse mistério, nós somos pequenos, apequenados. Próximo slide, Mateus, por gentileza. Deixa eu beber uma aguinha aqui, bora lá. Quem sabe faz ao vivo, como dizia o Faustão. E aí ele diz que a expansão da mente, abre aspas, aquele que frequentemente pensa em Deus terá a mente mais abrangente do que o homem que simplesmente se arrasta por esse estreito globo. Quando você pensa em Deus, tua mente se expande. Você alcança lugares que você pensava que você não poderia atingir. Sua mente é expandida. Você se humilha. Olha que paradoxo, mas olha que mistério no homem. O homem pensa em Deus. A mente dele se humilha, mas ao mesmo tempo se expande. Se humilha, mas se expande. Parece que tudo com Deus é isso. Você se humilha, você é pequeno, mas fica grande diante dele com a sua pequenez. Esse é o mistério de Deus. Deus te faz pequeno para depois te colocar nas alturas. Isso é bonito. Pense em Deus terá mais a mente mais abrangente do que o homem que simplesmente se arrasta por esse estreito globo. O mais excelente estudo para o desenvolver a alma é a ciência de Cristo. A ele crucificado. De que Cristo que nós estamos falando? Que Paulo dizia, Cristo crucificado. Loucura para o grego e tem uma outra frase que me falhou a memória da Bíblia, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mas é uma loucura para o mundo grego, porque é o Cristo crucificado, sabedoria de Deus, poder de Deus. Crucificado. E o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Aí ele mostra o consolo da alma, abre aspas. Ao contemplar Cristo, há um bálsamo que cada ferida, ao refletir... toda vez que você contempla Cristo, as feridas são curadas. É um bálsamo, é um remédio para a nossa alma. Quando você medita... esses dias uma irmã mandou uma mensagem e falou assim, irmão Kleber, paz Deus, eu só quero te agradecer. Eu vivi uma vida de tristeza, de angústia, minha vida não estava bem. Mas com os vídeos do irmão falando, explicando a Sagrada Escritura, falando desse Deus maravilhoso, parece que foi um bálsamo, uma cura para minha alma. Hoje eu vou para a igreja mais crente. Eu consigo adorar a Deus, eu consigo cantar com mais fervor, com mais alegria. Ou seja, a doutrina da Trindade, o Deus cristão, não é só uma questão de abstração, é uma questão também de adoração. Volta para mim aqui, Mateus, por gentileza. Eu sempre falo em aula, falei esses dias também, uma aula que eu ministrei lá no Seminário Batista do Povo, em São José dos Campos. Aliás, eu vou fazer um jabá aqui. Quer estudar teologia presencial? Você é de Jacareí, você é de São José dos Campos e das cidades circunvizinhas, vem estudar no Seminário Batista do Povo. E aí entre em contato lá com a igreja, eles vão te dar toda a diretriz. Estuda comigo, tem uma turma top. Ontem, graças a Deus, foi uma aula assim fantástica, foi muito boa. Eu sempre falo em aula que tem níveis. Nós, como cristãos, entramos na ortodoxia, defendemos uma ortodoxia. O que é ortodoxia, Kleber? Reta doutrina, verdadeira doutrina, reta doutrina. Mas toda ortodoxia, ela se vê de forma mais clara, mais objetiva, mais palpável em uma ortopraxia. O que é ortopraxia? É a doutrina na prática cristã, no dia a dia do crente. Eu sempre falo, teologia se vê no chão de igreja. Pastor que é pastor tem cheiro de ovelha. Ele é teólogo, mas tem cheiro de ovelha. Ele pensa teologicamente e filosoficamente, mas ele comunica ao povo, ele se comunica
com o dia a dia. Então eu tenho uma ortopraxia. E também, para terminar, você tem ortodoxia, a ortopraxia, mas também tem uma doxologia, que é a verdadeira adoração. Todo momento teológico vai terminar necessariamente em adoração. Quanto mais você conhece o do Deus cristão, mais você vai adorá-lo e vai ofertar para ele um culto de louvor. Ok? Volta pro meu slide, Matheus, por gentileza. Kleber, antes de você voltar pro slide, vamos só dar um recadinho aqui. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, que no final nós vamos estar dando uns recados. Aí tem uma novidade legal do Kleber aí, sobre curso também. Quem quiser fazer pergunta, acho que já vou falar agora, né? Quem quiser ser membro, ó, tem uma o Kleber vai falar do brinde que a gente tá dando hoje aí, falei. Se você for membro do canal, né? Membro do canal aqui, seja membro do canal. Se inscrever lá, virar Se membro. inscrever lá, ó, você tem que se inscrever, curte o canal, se inscreve e seja membro. Você ganha um curso de História de Igreja rápido lá dos meus cursos que eu tenho. E ele tá muito bom. Então, aí você entra em contato e eu libero o curso para você. História da Igreja. Isso. Deixa eu explicar direitinho como é que vai funcionar. Não é sorteio, tá? Não é sorteio. Você vai virar membro, a assinatura de membro acho que é R$2, R$3 por mês, sei lá. Você vai virar membro do canal, porque o canal está em crescimento, nós precisamos de membros para poder manter esse canal aqui. Tudo tem uma estrutura, um custo aqui, tudo, né? Então a gente precisa de membros. Então, se você virar membro, automaticamente, quando você virar membro, você vai ganhar um curso. Aqui não vai ser hoje nem amanhã, vai ser no mês de outubro, comecinho do mês de outubro, para ter tempo de a gente ter os membros. Então, virou membro. Além de ter conteúdos exclusivos, nós vamos ter coisas que só o membro vai ter disponível. Sim. Você, no mês de outubro, na primeira semana de outubro, nós vamos estar avisando aqui, você vai ganhar mesmo, não é sorteios. Todos os membros nós vamos pegar na primeira semana de outubro e aí nós vamos mandar. Você vai ter acesso. O que você precisa fazer? Coloca de novo aí, Mateuzinho, o link da produção. Ó, a gente vai estar falando mais depois no final da live. Então, assim, virou membro, ó, virei membro. Manda, só manda assim pra gente, ó. Porque a hora que você mandar vai aparecer seu contato. Manda pra gente, virei membro. Manda um WhatsApp aqui que tá aparecendo, ó. Virei membro. Aí a gente vai estar pegando todos esses contatos, porque pra gente poder entrar em contato com você, só dessa forma. Quando você vira membro, não tem contato no YouTube. Então, virei membro, manda o WhatsApp pra nós. Assim que você virou membro, pá, manda o WhatsApp. E aí, primeira semana de outubro, nós vamos estar te dando o curso de graça, né, Kleber? Graça mesmo? De graça, hein? Olha que bênção. Olha isso. E aí, de novo, hoje nós estamos aqui com o outro Kleber aqui. Daqui a pouco nós vamos apresentar ele para vocês. Se você quiser também, aproveitando que está aqui embaixo, vir assistir um episódio ou um culto online, também manda recado aqui para nossa produção que a gente vai estar alinhando isso, tá bom? Hoje estão perguntando aqui se eu não estou fazendo pergunta, hoje eu estou aprendendo aqui, tá? Kleber, eu também queria aproveitar aqui publicamente, o pastor Fábio Sabino mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu não quero que responda se refutou ou não, se não tiver presencial e tal, então, respeitando o Fábio Sabino, a gente não vai falar nada sobre o Fábio Sabino. Tá bom, tá bom? Não. Então ele mandou uma mensagem, falou assim que tá aberto para debate. Eu falei, mas você tá aberto para debate? Eu falei, não, sempre. Então assim, não com ele, vai ter o Cogos, vai ter outros que nós vamos debater. Ele continua, pediu com todo respeito. Então hoje, infelizmente, nós vamos poder responder se ele refutou ou não, tá bom? Que na verdade, assim, eu nem era a minha intenção refutar, nem nada. Foi o canal mesmo. Foi o canal mesmo, e a ideia mesmo é mostrar a doutrina hoje da Trindade, é só isso que porque como a gente tem um público dele, e a gente ganhou um público dele, talvez o público dele esteja curioso, porque a gente foi cobrado, inclusive, sobre isso, mas não vamos falar respeitando o Fábio Sabino. Pode ficar em paz. E aí a gente vai propor uns debates, aí pode ser até que o Kleber venha como entrevistador, sem debater. Então, nós estamos já esquematizando, aí sim, pessoalmente, eu vou ao vivo, não deixo de ir no canal, vou continuar indo, mas quer que seja ao vivo, ótimo, como o Kleber falou, não foi ele, foi o canal que bolou isso daí. Mas amém, vamos seguir em frente e depois nós vamos estar falando de novo. Então, vire membro, hein? Vire membro que você vai ganhar um curso automaticamente em outubro, primeira semana, você vai estar tendo acesso. Isso. Bora, Kleber, desculpe aí. Uma coisa importante também, pode ficar em paz, Sabino, a gente é cristão e a gente... vai respeitar a sua vontade e fica em paz, tá? É da paz, né? Então, volta lá pro slide. Ele abre aspas, ele diz, não conheço algo que possa confortar tanto a alma, acalmar as ondas de tristeza e dor, trazer paz para os ventos da provação,
Quantas vezes, quem está nos assistindo aqui agora, ou vai assistir depois, que passou, ou passa, ou está passando por provação, por tempestades. Eu passei por uma esses dias. Você vê sua esposa saindo, a gente estava no local, né? Não vou falar também, porque senão estamos no processo do local onde ela estava lá. E ela teve que sair de ambulância. E você vê sua esposa ali de ambulância, depois ela na UTI. São momentos de provação, são ventos de provação. Mas eu lembro que não teve um instante, eu posso garantir isso, eu garanto para você, que não teve um instante que o Espírito Santo não esteve do meu lado me consolando, e ele realmente é o consolador, ele é o defensor do cristão. Então, Deus estava do meu lado no poder do Espírito Santo, me confortando. Então, eu não conheço algo, eu também sou junto com o Spurgeon, eu entro na fila do Spurgeon para dizer que eu não conheço algo que possa confortar tanto a alma, acalmar as ondas de tristeza e dor, trazer paz para os ventos da provação, como uma meditação piedosa sobre o quê? Sobre a divindade, sobre o Deus cristão. Próximo slide, Mateus, por gentileza. Então, vamos fazer um convite à meditação que ele mesmo fala. Abre aspas. Deseja acessar o seu pensar? Deseja suprimir suas preocupações? Então vá e mergulhe no mais profundo mar da divindade. Eu não entendo de biologia, pelo menos se eu falar que uma bobeira aí, qualquer biólogo de plantão que tiver, pode mandar mensagem e me corrigir, tá? Pode me corrigir e eu vou ficar super tranquilo com isso, eu não vou me ofender. Mas eu acho que tem um pássaro chamado Marquinho Pescador, que ele mergulha para pegar a sua comida, ele mergulha no lago, não sei se é um lago, não é? E pega o peixe e traz o peixe no bico, traz o peixe na boca. Mas ele mergulha até. A mesma coisa é a doutrina da Trindade. Quer aprender um pouco dela? Mergulha, se aprofunde junto comigo agora. Entre nas profundezas desse grande mistério. Deseja suprimir suas preocupações? Então vai e mergulhe no mais profundo mar da divindade. Perca-se em sua imensidão e você sairá como de um sofá de descanso, revigorado e fortalecido. Eu tenho certeza, depois dessa aula, quem está me acompanhando, certeza. Eu creio, eu sou igual Paulo, eu sei em quem tenho crido. Tenho certeza. Você vai sair como se estivesse saindo de um sofá que você estava sentado, mas você vai sair revigorado e descansado. Descansa em Deus. O próprio Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e atribulados, eu vos aliviarei, pegai meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Abre aspas, é para refletir sobre esse assunto que eu o convido nessa manhã. Ele termina o sermão dele. A meditação sobre Deus não é apenas um exercício intelectual. A gente não vai ficar aqui só com elucubrações filosóficas e teológicas. Não é só um exercício intelectual, mas é uma fonte de profundo consolo, renovação espiritual para o cristão. Próximo slide, Mateus, por gentileza. Algumas perguntas que é importante fazer. Por que estudar a doutrina da Trindade? É uma pergunta provocativa. Conhecer a Deus em sua verdadeira natureza é fundamental para uma fé autêntica? Uma concepção incompleta de Deus pode levar a uma espiritualidade superficial. Muitas das vezes as pessoas acreditam em Deus, eu creio em Deus, mas é uma crença superficial. Então, se você conhecer Deus verdadeiramente, você vai sair dessa meninice, dessa infantilidade. Eu falei ontem em aula, a teologia, a matéria que eu estava ministrando ontem no seminário, é a introdução à teologia. E a matéria, na hora eu falei assim, a teologia ela vai te abranger, ela vai te expandir seu conhecimento. E você sai da meninice e vai para uma vida mais adulta. Lembra que Paulo falava, quando eu era menino, andava como menino, fazia tudo que era de menino. Mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Muitas das vezes as pessoas estão adorando a Deus num estado de menino, de criança, mas precisa sair e se tornar um pouco mais adulto na fé. O perigo do Deus abstrato, isso é um perigo. Quando reduzimos a Deus o conceito filosóficos abstratos,
Perdemos a riqueza de sua revelação e o caráter pessoal e relacional da divindade. Esse é um outro perigo. Kleber, posso te interpelar aí? Pode. Inclusive, falando em filosofia, em abstrato, existe muitos aí que dizem, né, que o judeu, a religião, né, os judeus, eles colocaram a trindade, que na verdade a trindade é que os judeus sempre foram politeístas. Eu vi isso ontem, inclusive. E que a trindade, colocaram isso para substituir a adoração a 3 deuses. Você já ouviu falar sobre isso daí? Eles colocaram a trindade porque sempre existiu o politeísmo, né? E aí os judeus pegaram, mas não é isso, né? É o mesmo Deus, Jesus, tal. E aí muitos usam até ateus têm usado isso daí. Eu vi um podcast esse dia que um ateu tava falando isso daí, cara. É um argumento, assim, com todo respeito, é tosco. Você que é um estudioso, você sabe muito bem. Tem muitos que dizem, eu estudei as religiões lá atrás. Mas você vai ver que o camarada não estudou as religiões. Ele é um autodidata. Algumas pessoas são autodidatas e não estudou mesmo as religiões. E estão falando bobeira. Daqui a pouco nós vamos falar. Não existe nenhuma religião que pensa a divindade conforme o cristianismo pensa. Tanto a crença como a complexidade dessa crença. Hoje isso aí está muito mais pautado hoje nos estudos. Então, desculpa, muitas das pessoas na internet falam muita coisa, só que eu entendo isso. O mundo da internet é assim. Vou dar um exemplo. O judaísmo era monoteísta. Lembra que na outra vez eu vim aqui falando? Existe uma teoria que o judaísmo era politeísta e depois, no final, ele se tornou monoteísta. Né? Não, ele era enoteísta, depois politeísta, depois monoteísta. Não. Ele era enoteísta e depois se torna monoteísta. Agora, a questão da idolatria, dos ídolos, estava evidente no Antigo Testamento mesmo. E os profetas lutaram contra isso. Então, não vejo problema nenhum com essa ideia. Então, lógico, o cristianismo nasce dentro do judaísmo, isso aí já é consenso acadêmico, nasce dentro do judaísmo. Só que o Deus que se comunica, que se revela em Jesus Cristo, é um ser relacional. Mas por que não se revelou no Antigo Testamento? Porque a revelação de Deus, nós entendemos, os cristãos, que é uma revelação progressiva. Deus vai progressivamente se revelando. Se ele se revela de forma completa, ninguém entenderia. Então existia um momento certo, nós chamamos de pleroma, plenitude dos tempos. Os gregos tinham 2 palavras, cronos, vem de cronologia, cronômetro, que é o tempo decorrido, de um dia após o dia, uma hora após outra hora, é um tempo decorrido. E kairos é um tempo determinado, é um instante determinado. Então existe um tempo determinado que Deus escolheu para se revelar de forma mais plena para a humanidade. Isso se deu em Jesus de Nazaré. E mesmo assim existe uma dialética em Deus, que eu sempre falo. Ele se revelou de forma mais plena, mas ele ainda é um mistério. É um mistério revelado. Ele se revela, mas se oculta. Ele fala, mas se cala. E se cala dizendo. Se oculta, se revelando. Essa dialética em Deus sempre vai existir. Exemplo, no cristianismo, todo cristão participa da ceia. Independente do tipo de ceia, liturgia, né? Ele participa da ceia. Ele crê naquele mistério, naquele sacramento. Ele obedece àquele sacramento, ele participa. Mas se você perguntar, vamos se aprofundar sobre o mistério desse sacramento, ele não consegue desenvolver. Porque ele sabe que em algum momento a mente é limitada e não vai alcançar. Porque é um mistério. É revelado um mistério para ele, ele celebra aquele mistério, ele canta aquele mistério, mas ainda é mistério. Só para quem é leigo, né? Assim, o judeu não acredita na Trindade. Quem acredita que eu falei, os judeus, corrigindo aqui, a Trindade veio com o cristianismo, correto? Isso. Quando foi que começaram a se falar em Trindade? Foi Jesus mesmo que falou? Não, assim, o que acontece? O termo Trindade é um termo técnico cunhado por Tertuliano. Já era cunhado por outros teólogos do lado grego. Mas do lado latino, foi Tertuliano que foi cunhar esse termo. Trindade. Mas a ideia, a revelação está no Novo Testamento, de forma plena, principalmente Jesus de Nazaré, de forma plena, em vários outros textos. Só que essa revelação, esse momento que a igreja está lá, diante do ressuscitado, diante do domingo pascal, diante do Cristo
que morreu e ressuscitou, a igreja já começa a adorar. Daqui a pouco nós vamos chegar nos slides. Tá. O Larry Hurtado vai dizer que a igreja primitiva já adorava Jesus desde o primeiro século. Desde do primeiro século. Então esse negócio que foi adorar Jesus lá no concílio de Nicéia século V, isso aí é uma falácia histórica. Isso não existe. Aliás, muita coisa está sendo quebrada agora, que a arqueologia está descobrindo muita coisa, que está caindo muita coisa por terra, né? Do tempo, quem começou, qual foi a religião primeiro, que eles falam que foi os persas, mas esses dias acharam um documento aí hebraico de antes dos persas, cara. Quem gosta de quem estuda teologia deveria, não sei se tem essa matéria, se aprofundar também em arqueologia, porque a arqueologia está descobrindo umas coisas aí que está caindo tudo por terra e que está acabando provando que a primeira religião é... Tem uma informação, quem sabe um dia o Rodrigo Silva vem aqui. Rodrigo Silva, esperamos você aqui, hein? Nosso sonho é ter ele aqui, cara. Ele deu uma informação esse dia no podcast, eu acho que lá com o César Cavalcante, se eu não me engano. E ele deu uma informação técnica de uma descoberta importante hoje, que dá um upgrade, né? Uma força a mais para a fé cristã. Então, assim, tem muita coisa surgindo. Cabe você ter um pouco de paciência, né? As ciências, a maioria do método científico, ela trabalha com verdades provisórias. Ela não trabalha com verdades absolutas. Isso inclusive é lei. Então, isso aí é consenso já. As pessoas acham que a verdade está pronta, está aqui, a ciência descobriu tudo. Porque existe, desculpa, mas é legal a gente estar conversando, porque tem muita gente que é leiga que tá... Existe uma cronologia temporal da arqueologia, da ciência, da teologia, que se você olhar aquilo a fundo, você fala, pô, cara, você começa a olhar, os persas tinham os Anunnakis, tinham não sei o quê. Só que, até fiz essa pergunta que não vou falar, mas quem garante que é isso? A linha do tempo. Tem muitas provas, foi por carbono 14, foi por não sei o quê. Mas agora, Israel não tem nem... O território de Israel começou a ser... a arqueologia começou a trabalhar em Israel em 1962, cara. É muito recente. Então, assim... Tem muita coisa que logo vão descobrir que tem coisa antes dos persas, cara. Então os caras falam, até falando isso, tem muita gente que fala isso, a trindade, mas a religião persa, muito antes dos judeus, tinha lá a trindade e não sei o que. Só que então, se a gente for por isso também, a gente tem sabia que tem uma forma que a gente pode fazer uma pergunta, não sei se você sabe disso, que os egípcios adoravam a Deus, cara. Teve o faraó que era monoteísta. Inclusive foi bem cancelado na época, né? Acho que tentaram matar ele e tudo. Quem que não garante que aquele faraó teve uma revelação de Deus e estava seguindo o verdadeiro Deus dos hebreus, né? Então... É igual hoje em dia na filosofia, a gente não tem muita resposta por que um grego, há muito mil anos atrás, falava do átomo. Então... Coisa que depois você foi descobrir. Então. A cronologia da ciência que você falou, ela vai sempre mudando. Então, não dá. A gente não pode afirmar uma coisa e falar que. Porque tem. Eu tô te falando isso, que tá um burburinho muito disso na internet recentemente. Sobre esse tema. Os judeus copiaram a religião dos persas. É uma cópia. Não, isso então é assim, isso daí é besteira pura. É bobeira, isso aí é bobeira de internet. Como... É que na internet as pessoas descobriram assim, ó. Na internet, você, igual hoje eu tô dando uma aula aqui. Para muitos, dependendo do público, não interessa. Agora, quando você chega e conta uma mentira muito bem contada, muito mais like, muito mais curtida, descobriram isso. Então, toda hora chega alguém e fala assim... É por isso que tá cheio de ateu fazendo sucesso. Exatamente, tem um monte de ateu. O estudo que você tá dando aqui interessa mais o cara querer ver um ateu falando bobeira do que... Eu vejo uns ateus na internet falando cada baboseira, você fala, não tem fundamento nenhum isso no mundo acadêmico. Nenhum. Então, assim... E aí você vai perguntar, o cara se formou em quê? O cara não estudou nada. Ele não é formado em nada, ele só é um autodidata. E assim, tem muito autodidata que fala muito bem. Ele se expressa bem. Porque oratório não depende. Depende de você ter uma boa oratória. Se expressa bem. Só que muitas das vezes convence mais. E muitas das vezes um professor lá que estudou, que tem certificado, que tem tudo mais, tadinho, apanha. Eu estou estudando lá na PUC lá, o meu orientador e os outros professores, são fantásticos, cara, são um gênio. Tem um professor meu que fez doutorado lá na Universidade de Roma, e ele é na área de ética, ele dá aula pra gente de ética. O cara é um monstro. O cara, a mente dele vai longe, assim, ó. O Bocato, o nome dele. Ele tá falando, ele cita um autor, daqui a pouco cita outro, depois cita outro filósofo, depois... O cara é uma vastidão de conhecimento. O meu orientador é a mesma coisa, tá dando aula, ele nem usa slide, ele fica assim, ó, falando. Parece que as coisas vêm na cabeça dele, assim.
E muitas das vezes a gente não é conhecido, nunca vai saber. Só vai ser conhecido no mundo acadêmico. O mundo da internet nunca vai saber que ele existe. Exatamente. Entendeu? Mas a internet ela dá muito ênfase pra isso, né? E aí faz sucesso. Que nessa... Agora a moda é essa, porque a linha. Mas essa linha temporal, eu penso assim, ó. Em questão espiritual, Kleber, tudo que é criado pelo homem não pode ser considerado 100% verdade. Porque essa linha temporal que eu falo pra você, de criar dúvida na cabeça de muitas pessoas, quem não garante, assim, muitos falam que os hebreus copiaram os persas, porque lá na Mesopotâmia, lá, é muito mais antigo, onde é o Iraque hoje lá, descobriram coisas, mas, cara, daqui a pouco eles cavam um negócio em Israel lá e vão achar uma coisa que já estão achando, inclusive. Então a gente não pode tirar essa base, e aí é o que você falou. Aí tem muito ateu, muito cara que acha que sabe, tá pegando isso aí pra falar. E eles são, assim, muitos ateus, é inegável. Por isso que os camaradas têm 30, 60 mil seguidores, 70, 100 mil. Porque os camaradas muitas das vezes falam muito bem, se expressam muito bem, mas o que ele tá falando é uma baita de uma baboseira, uma baita de uma besteira. Né? E aí quando eles pegam as pessoas mais leigas, humilhou fulano, não, isso é uma responsabilidade ciclano. muito grande, cara, porque isso pode tirar a fé de muita gente. Cara. Você sabia que hoje em dia tem algumas doutrinas, elas estão sendo atacadas até no mundo acadêmico, e isso vai chegar no mundo da igreja. Primeiro as coisas acontecem no mundo acadêmico, e aí depois as coisas vão chegando na igreja, na comunidade. Por exemplo, uma doutrina que está sendo atacada assim, de forma violenta. Eu vejo muito isso na internet. Começou no mundo acadêmico, agora está na internet. É a doutrina da Trindade. Está sendo muito atacada. Outra doutrina, a doutrina de Cristo. As pessoas estão negando as duas naturezas de Cristo. As pessoas estão negando que Jesus é Deus. Moisés não existiu. Isso aí... para dar clique. A gente vai trazer ele aqui, inclusive o pastor Carlos Moisés está sabendo, né? Ele foi cancelado na internet porque ele falou que ele defende a doutrina da Trindade, sei lá, alguma coisa assim, alguma história, eu não sei a história correta. Na verdade, ele nega a Trindade. Ele nega a Trindade, então eu tô falando bobeira aqui. Ele nega a Trindade. Então nós vamos perguntar pra ele quando ele vir aqui. Ele nega. O Kleber, quando ele vir, o Kleber vai apresentar. Então eu falei besteira. Ele nega, então o assunto foi esse. Ele é um bom cantor, mas ele nega a Trindade. Ele nega a Trindade. Ele nega a Trindade. Ele nega a Trindade. Vários outros, tem um monte de gente famosa aí que nega a Trindade. Tem muita gente que ele fala sobre a Trindade? Ele fala que Jesus não é Deus. Para você negar a Trindade, você tem que negar que Jesus não é Deus. Ele fala que é uma criatura elevada, mas é uma criatura. Só que tem um porém. Jesus é uma coisa, Deus é outra, o Espírito Santo é outra. Porque qual é a problemática de Jesus não ser Deus? Porque a salvação é efetuada na cruz. Porque criatura não salva criatura. Tinha que ser Deus para salvar a criatura. Sim. Então, se Jesus é apenas mais uma criatura, ele também estava sujeito ao pecado. Porque quando o pecado atinge a raça humana, tem uma aula minha no meu canal, dá uma olhada lá, gente. O pecado como um agente cósmico que invade a realidade. O pecado ele não só atingiu, não é uma questão moral. Fulano pecou, ciclano traiu a mulher, ciclano... Não é só uma questão moral. O pecado é uma realidade que invadiu a nossa realidade e nos escravizou. E subjugou a gente, só que ele não só atingiu o homem. Como o homem era o Kéter, a coroa da criação... Quando atinge o homem, atinge toda a realidade, todo o cosmo é atingido. E Paulo desenvolve isso na carta aos Romanos. Então, por isso que Paulo fala, eu era escravo do pecado, o pecado entrou em mim e me dominou. Então, quando nós estamos debaixo da escravidão do pecado, o pecado te domina. Ele tem um domínio sobre você, ele manda em você. Você não faz o que você quer. Por isso que as pessoas falam, eu não sei porquê, eu tenho que ir pra balada. Eu tenho que fazer as coisas. Beber, fumar, eu tenho que beber, eu tenho que estar sujeito a isso. Então ele está escravo. Mas por que quando Cristo ele faz também essa invasão? Ele invade, pega esse agente cósmico que entrou na nossa realidade e entrou na nossa casa como um invasor e, tipo, entrou e não está pagando aluguel. Ele pega esse seu Madruga que não paga aluguel e ele, como um grande seu barriga, dá um pontapé nesse camarada e expulsa. Só que Cristo vem e faz morada, porque o Espírito Santo faz morada em nós. Agora que ele faz morada em nós, ele é nosso dono. Ele é o nosso Senhor. É como nós saímos de uma... A metáfora que Paulo usa é a metáfora da escravidão. Você era escravo de alguém, que era do pecado, agora você foi comprado. Você foi transportado das trevas para o reino do amor do Filho de Deus. E aí, como você não tem mais esse senhor, você tem um outro senhor. Então, no fundo, você não é tão livre assim como as pessoas falam.
Sim. Agora eu sirvo a Cristo. Sim. E aí, por isso que Paulo usa a metáfora que ele fala que ele é doulos, que ele é escravo de Jesus Cristo. Porque ele tem um senhor sobre ele. Essa é a metáfora que o Paulo utiliza. E sendo senhor da nossa alma, e nos dirigindo, nos guiando em toda a verdade, aí Paulo vai falar uma coisa muito bonita. Ele vai falar, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Não era o pecado que vivia em mim? Agora o pecado não vive mais em mim. Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na graça do Filho de Deus. Ou seja, o ambiente, a geografia, o local que eu estou vivendo, o habitat natural agora que eu vivo, é a graça do Filho de Deus. Quem tem o domínio, quem invadiu essa nova realidade humana, é a graça do Filho de Deus. Só que ela transforma a gente e dá uma nova natureza. Essa nova natureza, ela vai praticar boas obras. A salvação é pela fé. Sim. Mas ela vai praticar boas obras porque essa nova natureza, ela foi feita para praticar essas boas obras. Por isso que o Espírito Santo produz os frutos e você pratica essas boas obras. Só que tem uma guerra na internet falando, não, tem crente que acha que o importante é as boas obras. O outro falando, não, é a salvação pela fé. Os dois, a salvação é pela fé. Mas quando você é salvo pela fé, você necessariamente vai praticar boas obras. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É nesse sentido. É isso aí. Então vamos voltar agora para a tua obra, mas foi uma informação necessária aí, legal. A gente entra no debate disso. Então, vamos lá. No 4 ele diz, retorno aos fundamentos. Não, primeiro lá no que eu parei. O perigo do Deus abstrato. Isso é um perigo, gente. Quando reduzimos Deus aos conceitos filosóficos abstratos, perdemos a riqueza de sua revelação e o caráter pessoal e relacional da divindade. A gente não pode reduzir Deus não podemos reduzir Deus a só um mundo abstrato de filosofia, de arcabouços filosóficos. Não, porque aí nós perdemos a noção de adoração, de um Deus que tem que ser adorado. E perdemos uma noção importante no cristianismo: relacionamento. Deus é um Deus pessoal, nós nos relacionamos com Ele. Então, isso aqui é um perigo, é uma advertência que eu faço. Tá? É uma advertência que eu faço. Toma cuidado em transformar tudo na doutrina em abstrato. E o retorno aos fundamentos. Em tempos de confusão teológica, é necessário retornar aos fundamentos da fé, baseados na revelação bíblica sobre a natureza de Deus. Você está com dúvida? Esse dia uma irmã também falou para mim, irmão Cláudio, estou confusa. Eu não sei o que fazer. Eu falei, o que foi, irmã? Porque eu assisti um podcast e o fulano disse tal coisa. Eu assisti um corte no Instagram, o outro disse que Jesus não é Deus. Mas aí eu assisti um outro podcast e o cara falou que Jesus é Deus. Aí o outro fulano falou outra coisa. Eu tô confuso. O que é para acreditar? Aí eu falei assim, o que eu falei para ela, eu vou falar aqui. Vamos voltar aos fundamentos. Voltemos à Sagrada Escritura. O referencial do cristão é a Sagrada Escritura. Volte a ela. Qual o problema dos cristãos e até de teólogo? Nós estamos falando de tudo, menos de Bíblia. A Bíblia é o fundamento para todas as doutrinas, inclusive esse é o núcleo da fé cristã, que é a Trindade. A Bíblia é o fundamento. Começa com ela. Depois você pode desenvolver, mas primeiro é com a Bíblia. Então voltemos aos fundamentos. Mateus, próximo slide, por gentileza. E aqui vamos começar com a Bíblia. O conceito da Trindade no Antigo Testamento. Primeiro nós vamos trabalhar indícios da pluralidade e da divindade no Antigo Testamento. Eu vou citar isso aqui, gente, mas hoje no mundo acadêmico eles evitam, tá? Quem trabalha com Trindade, com a doutrina no mundo acadêmico, eles evitam ficar citando Gênesis, tá? Eles evitam. Porque o livro de Gênesis ele tem um contexto, foi escrito no Antigo Oriente Próximo, ali tinha uma cultura, tinha um jeito de falar que nós chamamos de hebraísmo. Tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não cita muito Gênesis não, mas de forma didática eu vou citar aqui. Textos como Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, está no plural, né? No plural, façamos, da ideia que são vários ali, é um indício de pluralidade, mas eu não gosto de usar muito esse texto para isso não, tá? Porque eu tenho certeza que alguém na internet vai falar, mas esse texto não está querendo dizer isso. Eu sei, gente, eu sei que não tá? Toma muito cuidado. Calma, muita calma nessa hora, vamos chegar lá.
sugere uma complexidade de estrutura divina, que não é facilmente explicada por um conceito de um unitário Deus. Relações divinas, referências a nós e meu filho em algumas passagens apontam para uma realidade divina, relacional, dinâmica, como em Salmos 2, versículo 0. Apesar que Salmos, por isso que eu falo, tem alguns textos hoje, há muito tempo até para defender a doutrina da Trindade, a gente usava muito alguns textos do Antigo Testamento, só que tem um perigo. Se você fazer uma exegese, você chega a algumas conclusões que aí pode dar a entender que você entrou em contradição. Exemplo, Salmos 2, ele é chamado de Salmos da coroação. Quando era coroado um rei de Israel, era recitado esse salmo. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Agostinho de Hipona vai citar, né? Hoje te gerei. O filho foi gerado no eterno hoje de Deus. Porque o que é o hoje de Deus? O ontem nunca se afasta, o amanhã nunca vem, a tarde nunca declina, é um eterno hoje. E o hoje de Deus é a eternidade. Em certa medida eu concordo com Agostinho, mas o texto que ele cita do Salmos 2 precisou de exegese. Mas o Agostinho não tinha as ferramentas que nós temos hoje de exegese, tá, gente? Era um outro contexto, era um outro momento. Não seja aquilo que C.S. Lewis diz de snobismo cronológico. Não fica julgando gerações passadas a partir dos seus pressupostos hoje. Hoje nós temos um monte de ferramenta e não dá para julgar Agostinho, Tomás de Aquino, a partir do que você sabe hoje. Tem gente que fala isso. Agostinho errou, interpretou mal o texto. Lógico, as ferramentas que ele tinha eram outras. Ok? E outra, até o jeito de interpretar, o modelo de interpretação era outro. Não é o que nós fazemos hoje. Mas concordo com o Agostinho, abre aspas, eu vou falar uma coisa importante, eu estava pensando com um amigo, vou falar aqui uma coisa interessante. Volta para mim, Mateus, por gentileza. Eu estava falando com um irmão que estava me dando carona, eu fui esse dia num evento na Igreja Batista do Povo, e esse evento era para entregar os certificados da nossa primeira turma do Básico em Teologia. Por isso que eu falei, se quiser estudar comigo lá em São José, é só entrar em contato com a Igreja Batista do Povo, São José dos Campos. Nós fomos entregar o certificado, teve foto, foi um evento muito, muito top. E no meio do caminho, nós estávamos conversando com um irmão, um amigo meu, ele até está se formando agora, está terminando a faculdade dele. E ele é um amigo muito próximo, muito gente boa. E eu conheci ele desde pequenininho, assim. Nós estávamos conversando das coisas de Deus dentro do carro, e eu falei, você já parou para pensar sobre a eternidade? Se a eternidade é isso mesmo, filosoficamente, é um eterno hoje, passado, presente e futuro, num instante só diante de Deus, pensa, diante de Deus, um instante só. Então, nesse sentido, Deus não vê nós mortos. Deus não vê a gente morto. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Deus não vê ninguém morto. Ele vê você num instante só na presença dele. Nunca vai ver você ali. Ok. Então, quem vê nós, seres humanos, vê um amigo que falece, vai lá no caixão e vê uma pessoa morta, mas Deus não vê. Nesse sentido, se é um instante só na presença de Deus, ao mesmo tempo eu estou aqui no podcast dando aula sobre Trindade, ao mesmo tempo, num instante só, ele está vendo Abraão peregrinando, ele está vendo Isaac encontrando com Rebeca, ele vê Deus fazendo as promessas, Deus aparecendo para Jacó, lá quando ele inclina para dormir, e Deus mostra a escada para Jacó. Ele vê José no Egito, ele vê Daniel na cova do leão, tudo ao mesmo tempo. E daqui a algum tempo, meu filho se casando, ou tendo seu primeiro emprego, tudo num instante só. Então, para Deus, aí nós estávamos lá no carro refletindo teologicamente, para Deus, é o mesmo Deus que agiu na vida de Daniel, é o mesmo Deus que está agindo aqui agora comigo, se usando de mim para ministrar essa aula. É o mesmo Deus que nesse exato momento deve ter algum irmão, algum cristão que está chegando em algum lugar e o assaltante chegou e é um assalto. E Deus está livrando ele agora, nesse exato momento. Então é o mesmo Deus. Ele, passado, presente e futuro, ele está agindo num instante só na presença dele. Olha que sublime. E a gente nunca para para pensar nisso. A gente nunca para para pensar. E isso que é sublime. Esse é o Deus cristão. Esse é o Deus da Sagrada Escritura. Voltemos ao slide. Nós também vamos falar sobre o quê? O anjo do Senhor, o Malach Avé. As aparições do anjo do Senhor são frequentemente interpretadas como
teofanias, ou cristofanias, né? Epifania é manifestação. Teofania é manifestação de Deus. Ou cristofania, a manifestação do Cristo pré-encarnado, tá? Lembrando disso, pré-encarnado. São frequentemente interpretados como teofanias, sugerindo uma complexidade na revelação divina. Embora o Antigo Testamento não articule explicitamente a doutrina da Trindade, ou seja, não tem uma articulação complexa da Trindade no Antigo Testamento, ele contém pistas, nós chamamos na teologia de vestígios da Trindade no Antigo Testamento, pistas importantes que apontam para uma natureza divina mais complexa do que simplesmente um ser unitário. Nós vamos daqui a pouco, nós vemos complexidade em Deus, e é tão complexo que você não pode ficar só, é um Deus unitário, é um Deus solitário. É muito complexo. Depois se você puder pegar um pouquinho mais de água, por gentileza. Deus abençoe. Próximo slide, por gentileza. O conceito da Trindade no Antigo Testamento. Embora a doutrina da Trindade seja mais explicitamente revelada no Novo Testamento, ou seja, o que eu falei, de forma mais plena, foi revelada no Novo Testamento. Já existem indícios de uma pluralidade divina no Antigo Testamento. Próximo slide, por gentileza. A teologia trinitária no Antigo Testamento. Olha que interessante. A perspectiva da Catherine Soderegger. Não sei se eu falo direito o nome dela. É uma teóloga. Tá vendo? Existe teóloga, tá, gente? Não é só. A teologia não é uma ciência machista. Existe teólogas, existe pensadoras. Inclusive, depois vou tentar trazer algumas teólogas aqui no podcast para a gente entrevistar. Então, existe teólogas, gente pensante no mundo acadêmico. E a Catherine Soderegger, ela tem uma sistemática que ela lançou 2 volumes. Ela vai lançar novos volumes, só está em inglês. Editora Vida Nova, editoras, traduzam essa obra, pelo amor de Deus, traduzam ela. Ela é fantástica. Vai traduzindo primeiro volume, segundo volume. Compre os direitos autorais lá e traduzam. Faça essa gentileza para o Brasil. E para mim também, que divulgo, que defendo essa doutrina. Me ajuda bastante. Então vamos lá. Catherine Soderegger, que é uma teóloga contemporânea dos nossos dias, tá, gente? Não é antiga, não. Oferece uma visão única sobre a doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Nesse volume que eu começo a falar de Trindade, ela começa a falar de Trindade no Antigo Testamento, que é poucos que se arriscam, tá? Tem ela e tem, eu acho que o Karkainen, que eu acho que é assim o nome dele que fala. Ele também trabalha essa questão. Poucos se arriscam a falar de Trindade no Antigo Testamento, que é complexo, tá, gente? Por isso que hoje no mundo da teologia a gente não fica citando toda hora o Antigo Testamento, não por não ter indícios ou vestígios, mas se a gente pode cair numa falácia exegética, a gente pode dar uma informação equivocada. Então a gente tem que tomar muito cuidado para citar o Antigo Testamento. Então tem que ser com muito carinho. Ela argumenta que a revelação da Trindade se manifesta gradualmente na Escritura. Eu concordo com ela. A revelação ela é progressiva. Nas Escrituras hebraicas. Lembrando, para quem ainda não estudou teologia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico em porções do aramaico. E aí ela fala que através de símbolos e imagens, lá no Antigo Testamento tem muitos símbolos, imagens, ou aquilo que nós chamamos de tipos, né? Tem lá a rocha que está sempre aparecendo junto com Israel, e aí Paulo vai usar, olhando o Antigo, vai falar essa rocha era Cristo. Então existem tipos e símbolos no Antigo Testamento. Então, Soderegger destaca a presença de uma pluralidade divina em textos como Gênesis 1:26, Isaías 48:16, sugerindo um Deus que é mais do que uma única pessoa. Ela também enfatiza a figura do Filho de Deus em Salmos 2:7 e Provérbios 8:22-31, apontando para a relação íntima entre pai e filho, elementos essenciais da Trindade. Próximo slide, por gentileza. Qual a metodologia que ela vai abordar? Qual o método que ela utiliza para olhar de forma cuidadosa? A Catherine Soderegger se distancia de uma visão unicamente proto-trinitária ou uma leitura retroativa da doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Isso é importante. Eu vou tentar aqui esmiuçar essas palavras para
Quem está assistindo não tem conhecimento teológico, fala, Kleber, você falou em aramaico aí, falou em grego, não entendi bolhufas. Ela não quer trabalhar de forma proto-trinitária, ou seja, uma trindade que vem antes. Proto quer dizer, traz a ideia de antes. Lá no Antigo Testamento, ela evita isso. Ou uma leitura retroativa da trindade, sabe? Você retroceder até o Antigo Testamento e falar, ó, a trindade estava lá, ó. Então ela evita isso. Ela evita isso. E ela tem uma interpretação cuidadosa. Sua metodologia se concentra em uma interpretação meticulosa dos textos, ou seja, ela vai examinar exegeticamente cada texto, buscando identificar temas. Mas, Kleber, o que é exegese? Prefixo ex é tirar para fora. Exegese é tirar para fora o sentido do texto. É uma das matérias da teologia. Se você estudar teologia comigo, vai aprender também. Olha eu fazendo meu jabá aqui. Buscando identificar temas padrões que apontam para a complexidade da natureza divina. Ela não quer enxergar a trindade de forma muito clara no Antigo Testamento. Ela quer enxergar padrões de complexidade, de pluralidade em Deus no Antigo Testamento. Ou seja, ela não quero enxergar a trindade. Muita gente fala, ó, tá vendo? Esse versículo aqui, Kleber, tem trindade aqui. Ela não quer fazer isso. Isso é um jeito raso de se fazer. Ela tem uma metodologia. Ela é contra o anacronismo. Ela rejeita a ideia de uma trindade implícita, presente no Antigo Testamento, evitando forçar uma leitura moderna sobre textos antigos. Ou seja, ela evita uma coisa que no mundo acadêmico hoje em dia, todo mundo faz isso, e eu também estou nessa mesma vibe. A gente não é anacrônico, não quer impor no texto uma coisa que o texto não está dizendo. O texto não está dizendo aquilo, o texto não está falando sobre aquilo. A gente respeita o texto dentro do seu contexto. E ela está tentando fazer isso também. Revelação gradual, uma coisa que também eu sou partidário e ela também é. Soderbergh enfatiza a importância de reconhecer a revelação progressiva da natureza de Deus ao longo das Escrituras. Por que ele não se revelou de forma plena para Abraão, para Isaac, para Jacó? Porque tinha que ser progressivo. Se ele se revelar de forma plena, Abraão não entenderia que era ele. Tanto é que no período de Abraão, no período patriarcal, existia aquilo que eu falei no outro podcast, que era o enoteísmo, a crença de um único Deus, de um Deus superior, mas existiam outros deuses menores que aquele Deus, que eram deuses locais, de cada região, de cada local. Essa era a crença. Quando Deus se revela para Abraão, provavelmente deve ter dado um pouco de confusão na cabeça dele. O pai dele era construtor de ídolos. Ele falou, mas meu pai construiu o ídolo, mas esse Deus que está falando comigo não deve ser esse aqui, porque esse aqui não fala. O pai dele era monoteísta? O pai de Abraão? Não, o pai dele era provavelmente enoteísta. Desculpa. Enoteísta. Porque muitos falam que o pai dele era politeísta. Não, enoteísta. Era a crença num único Deus, mas num Deus maior, num Deus supremo, mas existiam outros deuses locais. A maioria pode ver. Eram deuses locais. Essas regiões ali naquele período patriarcal, se encontra muito altar para Deus tal, altar para Deus tal, porque cada região tinha uma divindade na crença, na narrativa mítica daquele período. Então ele era enoteísta, mas pelo deve dar uma confusão, né, Abraão, né? Vou conjecturar que a Bíblia não diz, né? Mas Abraão deve ter falado, não, esse Deus que está falando comigo não deve ser esse aqui que o meu pai fez, porque esse aqui não fala. Também não deve ser esse outro aqui, porque esse aqui tem ouvidos, mas não ouve. Esse aqui tem pé, mas não anda. Então, deve estar dando uma confusão, porque então, tem um Deus falando comigo aqui que ele não é visível, eu não estou enxergando ele. Uma das características que eu acho que Abraão já entendeu dos atributos de Deus, que Deus é invisível. Não se vê Deus, não se dá para enxergar Deus. Então, é uma revelação progressiva. Próximo slide. A Trindade no Antigo Testamento, um enfoque teológico. Vamos olhar de forma teológica o Antigo Testamento. A Soderbergh acredita que, embora a doutrina da Trindade não seja explicitamente revelada no Antigo Testamento, ela concorda com isso, não é explicitamente, não tem algo explícito ali. Deixa eu só te cortar um pouquinho, porque isso é importantíssimo aqui, tá? E aí foge porque o professor Kleber é um estudioso. O Jailson de Santana, posta aqui se você é estudioso, alguma coisa, se você é teólogo, alguma coisa assim, que eu vi que você tá refutando um monte de coisa que o Kleber tá falando aqui, e só vou falar essa daqui, porque ele falou assim, ó, ele era politeísta sim, ele tinha vários deuses, o pai de Abraão, Josué 24. Mas a crença não era politeísta.
Então, esclarece pro A pro crença Jair, não porque era, às vezes era o pessoal enoteísmo, tá isso aí assistindo a é gente consenso aqui. acadêmico. É. Era a crença numa divindade maior e outros deuses locais. Ainda que você pode ser um politeísmo, mas não era um politeísmo que você poderia enxergar no mundo grego. O mundo patriarcal, o mundo do Antigo Oriente Próximo era diferente. A crença era diferente. Ele cita aqui Josué 24. Ah, tá falando bobeira. Bobão. Deve ser um autodidata doido. Jailson, continua aí na live, mas assim, só se você tiver depois alguma coisa que você refute, a gente só quer saber se você estuda, não que a gente esteja fazendo alguma diferença aqui, mas como a gente está lidando com um teólogo, né, a gente tem que ter pelo menos o refutado teologicamente. Então, assim, eu posso falar, eu acho que ou eu ouvi alguém falar, mas aí o Kleber vai me contradizer porque ele vai dar a justificativa. Não dá tempo agora de a gente entrar em Josué 24, porque lembrando, vai ter mais do que uma, então nós vamos ter que dividir em 3 essa... É que o problema é que ele tá refutando com outro texto da Bíblia. Aí tá vendo, ele tá sendo aquele chato de galoche que ele quer refutar um texto com outro texto. Entendi. Não, eu quero saber se ele sabe o que é enoteísmo, o que seria politeísmo, Sim. quais as noções disso, como que era na Grécia, como que era em outros povos, e como que era no mundo patriarcal. Então, assim, tem que estudar tudo isso depois. tem que estudar o Antigo Oriente Próximo. Sim. Então não é Tá? assim também. Só falando sem... A gente gosta do questionamento, por isso que chama diálogo livre. A gente gosta de todo mundo que assiste a gente aqui. É só pra gente ter um diálogo saudável, porque a gente tá hoje não é um debate, ou não é assim, tô fazendo algumas perguntas, mas hoje é uma aula mesmo do professor Kleber. E assim, toda pergunta, né? A gente é democrático aqui, né, professor? Então toda pergunta é bem-vinda. Então assim, só que aqui eu vi que você fez várias refutações aqui, mas essa era importante eu falar, porque às vezes tem pessoas que, muito do nosso público é pessoas que não conhecem. É que, na verdade, provavelmente, ele deve ser antitrinitário. Então, por isso que ele tá achando que ele tá abafando. Entendi. Então, antitrinitário não é cristão. Então não tem muita coisa que falar. Eu lembro que eu falei, se for antitrinitário, não é cristão. Se não é cristão, nem meu irmão é. Sim. Mas Então... depois a gente se compromete a fazer falar só sobre esse assunto, né, professor? Pro Jailson entender aí também, mandar outras... Se tiver dúvidas, pode mandar também. Hoje não é dia da gente refutar, hoje é dia só da gente aprender aqui. Mas também a gente é aberto com qualquer diálogo. Sabe qual é o problema também da internet? É a humildade de querer aprender. Ele acha que já sabe. Sim. Então aí fica difícil. Quando ele acha que já sabe, ele não quer aprender. Ele tá fechado para o conhecimento. Sim. Ele pode falar assim, eu acho que é isso, que é Josué. Mas ele está aberto ao conhecimento? É isso que é o problema. Ele já parte do princípio que ele já sabe. Esse é a maior ignorância, esse é o maior erro que se pode cair, você achar que você sabe. Você tem que ter uma certa humildade. Nem tudo eu sei. Tá. Tem hora que muitas vezes lá no mestrado, eu tô tendo aula com o professor falando, isso eu não sabia. Esse autor eu não conhecia. Aí, vou conhecer. Aí esse dia mesmo o professor citou um livro, esse eu não tenho, vou comprar. Então, esses livros que eu tô citando, ele vai comprar? Você tá entendendo? Então é assim que funciona o mundo acadêmico. Não é tão simples assim, entendeu? Aproveita, vira membro aí, Jesus, porque nós temos, de novo, vamos falar aqui, quem virar membro do canal, aproveitando a audiência rotativa aqui, quem virar membro do canal, o que a gente vai fazer, professor Kleber? Vai ganhar um curso de História da Igreja, um curso de História rápido. É ministrado por um amigo meu, Misael, que tem mestrado, doutorado pela USP, camarada manja muito e é outro nível. E aí, de novo, explicando a dinâmica. Se você virar membro, põe aí, Mateuzinho, pra mim de novo, tá? Daqui a pouquinho nós já estamos caminhando pro final, o tempo passa muito rápido. Eu falei, não ia dar tempo. Só lembrando, nós vamos fazer e dividir em 3, cara. Tá porque bom. Pela contagem de slides lá, nós vamos ter essa 1, depois vai ter a 2, vai ter a 3. Eu pensava que eu ia chegar hoje na 25, eu cheguei no 11. É que eu, na verdade, eu coloquei algumas perguntas, mas é legal porque quebra muito também aquela coisa da internet de ficar só a aula, às vezes a pessoa... Né? Isso. Então é legal a gente ir abrir também, que eu tenho pergunta para te responder aqui também, que tem gente que perguntou. Então assim, vamos lá, a dinâmica é essa, vai ganhar um curso, não é sorteio. Se você virar membro hoje, amanhã, quem estiver assistindo depois, manda aqui pro nosso WhatsApp a mensagem, virei membro, que daí a gente vai pegar teu contato. Na primeira semana de outubro, porque a gente vai esperar todo mundo virar membro aí, na primeira semana de outubro nós vamos te liberar o acesso. Aí o professor Kleber vai estar passando para nós como é que é esse acesso. O curso é em vídeo, é em PDF? O que Não, é? tem vídeo, é vídeo. É em vídeo, aulas. olha que legal, em vídeo. E abaixo de cada vídeo ele vai achar uma apostila. Curso caro, esses cursos são caros, vai ser de graça. Só ajuda a gente no canal. Então, assim, vira membro aí ajudando. Esse curso na época que eu oferecia custava R$600. Olha só. Mas é de qualidade. Então, você vai virar membro, você vai pagar, tem planos acho que de R$1 e pouco, R$3, você vai pagar R$3 por mês, só que você vai ter acesso a isso. Lembrando que o Kleber agora tem com a gente, vai ter outros conteúdos até do próprio professor Kleber que a gente vai poder disponibilizar,
Então vai é ganhar legal. desconto nos meus cursos. Desconto nos cursos. Vai ter desconto nos Tá? meus cursos. Faz isso daí e manda mensagem dizendo que a gente, depois em outubro, a gente manda. Inclusive, já faço até um... Se entrar em contato... Assistiu essa live hoje, entrou em contato comigo hoje, lá no meu canal tem lá o meu WhatsApp. Ou pode clicar que a gente manda pra você. Manda também e já ganha um desconto hoje. Já ganha um desconto. Aí você fala aí, então, vamos lá. Desconto nos seus... no meu curso chamado Teologia na Medida Certa. Vai ter um descontão top lá. Tá. É top, mas é top. Pode confiar. Tá, então assim, como a gente não tá... Ou você vai no Instagram lá do Professor Kleber e manda no direct dele, ou se você não quiser ir lá, você pode mandar o contato pra nós que a gente repassa. Esse curso meu já é barato. É o mais barato do mercado. É o mais barato. Eu garanto isso. Aí eu já falei pra ele, não é? O meu xará Kleber tá aqui, ele sabe disso. Sim. É o mais barato do mercado. Não tem ninguém que ofereça um curso mais barato que o meu. E eu coloco mais um desconto em cima. Top. Mais que isso, só 2 dias, como dizia meu falecido pai. E aproveitando, professor, já que nós vamos ter que fazer outras 2, vamos falar daquele quadro agora do momento. Então vamos lá. Agora nós temos um quadro aqui que nós vamos fazer quando tiver o professor Kleber aqui, que é o momento indicação, tá? Se você tiver uma editora, alguma coisa assim, se quiser divulgar o seu trabalho, ou se você tiver um curso também e quiser que o professor Kleber divulgue, vai ser nesse molde que a gente está fazendo aqui. E aí também você vai poder depois entrar em contato com a produção para poder estar te explicando como é que vai funcionar. Então vamos lá, o primeiro momento de indicação que a gente já tem aí. Olha, o assunto hoje foi Trindade, né? Depois que eu trazer outros assuntos aqui da teologia, eu trago livros que tem a ver com o assunto, tá bom? Então hoje, como o assunto é Trindade, e no próximo vídeo, na próxima live, eu vou indicar um outro e assim por diante. Esse aqui é da editora Loyola, tá? Editora Loyola. É o Luiz Ladária, da coleção teológica, O Deus Vivo e Verdadeiro, o Mistério da Trindade. É um baita livro. O Ladária, só para você ter uma ideia, ele é natural de Menacor, Maiorca, na Espanha. É professor de teologia dogmática na Faculdade de Teologia da Pontífice Universidade Gregoriana de Roma. Nível top, gente. Nível hard. Em 1992, foi nomeado membro da Comissão Teológica Internacional. O camarada é fera. E nesse livro ele dá uma baita de uma introdução à teologia. Antigo Testamento, Novo Testamento, problemáticas, questões difíceis de se compreender. O Ladária é monstro, é top, ó. Vou aprender mais uma vez aqui, ó. Qual que é a editora? Repete a editora. Editora Loyola, tá? Depois ele vai deixar o contato. É monstro. Aí vai ter uns contatos top aí, você vai ganhar até um descontinho nele. Boa. Tá? Nós vamos estar criando a loja também aqui depois. Tem várias novidades aí. A produção tá me informando aqui que não tá habilitado a função membro no canal ainda, né? Então, assim que acabar a live, a gente vai habilitar a função membro. Então, não precisa entrar agora lá. Então, a hora que acabar a live, se você quiser ser membro, acabando essa live, já vai estar habilitada no canal. Tá bom? Tá bom. Então, seguimos aí. Vamos lá. Já vai terminar agora? Ou... Vai seguindo, né? Nós temos aí 19 minutos para acabar. Não quer responder perguntas? Vamos responder as perguntas e depois você segue, né? Eu parei no slide 11. Tá. Pode voltar para mim aqui? Você estava terminando esse slide ou você... Não, aí eu volto nele depois. Tá. Volto nele. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Pergunta boa, tá, gente? Não sei xingar. Bom, primeiro agradecendo Gilberto Aparecido, Vênus Marciana, Lázaro Joel Mota. Vamos lá. A Vênus Marciana colocou aqui. Todavia, Kleber, você confronta a proposição de que a doutrina da Trindade é de particular ideia dos pais da igreja? Não, totalmente errada essa ideia que foi os pais da igreja que criou. Eu já vi até gente na internet falando isso. Isso é uma bobeira. Porque o termo foi cunhado por um dos pais da igreja que era Tertuliano. Mas a ideia está no Novo Testamento. É que hoje não deu, mas na próxima vez vamos ministrar sobre a ideia de que Jesus já era adorado no primeiro século. Isso é consenso acadêmico, tá? Você pega Richard Dawkins, N.T. Wright e principalmente Larry Hurtado. Todos eles, vários autores dos estudos bíblicos do Novo Testamento, hoje lá dos Estados Unidos e da Inglaterra, todos eles concordam com essa ideia de que Jesus já era adorado no primeiro século, tá? E aí você tem uma complicação. Qual é a complicação?
Se Jesus era adorado no primeiro século e quem estava surgindo ali, o cristianismo surge dentro do judaísmo, eram judeus adorando Jesus. E como lidar isso na mente de um judeu que só tinha Deus como um ser para ser adorado? Ou ele estava caindo numa idolatria, né? Idolatria. Ou ele entendeu que de alguma forma misteriosa que ele não sabia explicar no primeiro século, o pai é Deus e o filho é Deus. Tá? Então, Jesus já era adorado. A doutrina vai se desenvolvendo sistematizando nos pais da igreja, principalmente os gregos e os latinos. Vai se dando ao longo do tempo. Mas não foi criado em Nicéia, não foi criado por nenhum pai da igreja. Nenhum cara tem uma ideia. O Deus cristão é trindade. Não teve ninguém doido que fez isso. E outra também. Se você acreditar que foi criado pelos pais da igreja e que não tem a ver com Jesus de Nazaré, você está dizendo que Jesus mentiu, porque Jesus disse que ele ia mandar o Espírito Santo e nos guiar em toda a verdade. Se 2000 anos e toda a igreja cristã adora Jesus como Deus, e o primeiro século já estava adorando Jesus como Deus, então Jesus mentiu, porque não ia guiar toda a verdade. E o Espírito Santo guiou a igreja primitiva no primeiro século para adorá-lo, já se oferecia culto para ele. Você tem documentação, tem exegese do Novo Testamento, tem erudito falando isso. Não é o Kleber na fila do pão. Quem é o Kleber na fila do pão? Mas aí você coloca o Larry Hurtado, o Richard Ball. Porque no mundo acadêmico, a gente cita os autores, porque a gente monta no ombro dos gigantes para fazer teologia. Eu não faço teologia a partir do meu achismo. Eu não sou esses doidos que tem aí na internet, que vai até nos debates, né, de teologia, e fala, porque eu acho. Acha aonde? A partir de quê? Qual o livro que você leu? Aonde você tirou? Se você tirou das vozes da sua cabeça, não serve para nada. Simplesmente você está enganando as pessoas da internet. Por isso que eu estou citando autores, eu citei a Soderegger, que eu estou citando pessoas que têm capacidade intelectual e são respeitadas no mundo acadêmico. Eu estou tentando fomentar essa cultura, que as pessoas, para fazer teologia, têm que ler. Tem que ler. Teólogo que é teólogo que não lê, para mim não é teólogo. Teólogo que não tem biblioteca em casa, para mim não é teólogo. Teólogo que não lê de toda a teologia, pais da igreja, medieval, reformado, teólogo contemporâneo, não lê teologia católica, para mim não é teólogo. Eu vi esse dia um camarada falou assim na internet, não, eu sou teólogo, sou muito bom teólogo. Aí o cara perguntou, você leu Tomás de Aquino? Ele falou, não, nunca li nada de Tomás de Aquino. O cara nunca leu nada de Tomás de Aquino, para mim não é teólogo. Nada, nenhum opúsculo, nenhum livreto. Você tem que ler, é a mesma coisa na filosofia. Eu sou contra Marx, mas você leu Marx? Você leu os livros de Marx? Eu não sou marxista, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Explica que eu não sou marxista. Hoje em dia tá... Mas assim, na filosofia, assim, você leu Marx... o jeito de falar assim, eu discordo de Kant. Você leu Kant? Você leu a Crítica da Razão Pura? Gente, é complicadíssimo. Eu vi esse dia na internet alguém dizendo que discordava de Hegel. Gente, Hegel é o supra-sumo da complexidade da filosofia. O camarada é chato pra caramba na escrita dele. Não dá pra entender ele. Quando você encontra um professor que entende, você tem que bater palma pra ele. Então eu vejo gente na internet falando muita bobeira, muita besteira e não lê, não estuda. É isso. Jonatas Matias. Paz de Deus, irmão Kleber. Pode falar um pouco sobre a passagem onde Jesus diz que foi-lhe dado poder nos céus e na terra? Creio na Trindade, mas ainda não entendo muito essa passagem. Porque você tem... boa pergunta. Primeiramente, amém, meu irmão. Tá? Deus que te abençoe. Eu não sei qual é a sua comum. Que Deus prospere, te guarde e te proteja na igreja que você frequenta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar. E eu vou falar isso, tá? Ao longo das outras aulas, tá? É que hoje não deu tempo. Quando Deus se comunica de forma plena na história, ele se encarna. Ele assume a nossa humanidade. Acontece em Deus aquilo que nós chamamos, a partir do texto em Filipenses, de kenosis, movimento kenótico. O que é a kenosis, né? Tem uma passagem lá em Filipenses que diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, kenosis, se esvaziou. Esse se esvaziar não é deixar de ser Deus, gente. É colocar de lado seus atributos e não usar. Quando ele assume a nossa humanidade, ele tem dois movimentos. Ele não deixa de ser o que ele era na eternidade. Filho de Deus, coeterno com o Pai, então é Deus. Então é Deus. Ele não deixa de ser o que ele era, mas assume algo que ele não tinha. Eu vou repetir de novo.
ele não deixa de ser o que ele era, mas assume algo que ele não tinha, que era ser humano. Ele não pegou uma capa, ele não foi o corpo de Jesus não era uma capa, tem um termo para isso, um invólucro, alguma coisa assim, que a alma entra lá dentro e fica lá. Não. Ele assumiu nossa humanidade na sua totalidade, exceto no pecado, porque ele é o novo Adão. Quando ele assume a nossa humanidade, ele vem em forma de servo, ele era o servo sofredor. E ele vem em estado de obediência, porque o primeiro Adão desobedeceu, o primeiro Adão pecou, o segundo Adão veio para obedecer. O primeiro Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora no novo Adão, todos aqueles que creem em Cristo Jesus obterão vida eterna. Quando Jesus assume a nossa humanidade e vem com forma de servo, veio para obedecer. Por isso, como forma de servo, ele fala: vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim glorificar o meu Pai. O Pai é maior do que eu. No estado de humilhação dele, nós chamamos de estado de humilhação na teologia. No estado de humilhação, ele fala: o Pai é maior do que eu. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Mas quando ele se apresentava e se revelava como Deus, ele dizia: eu e o Pai somos um. Eu vejo muito ateu hoje em dia, e até unicistas, né, dizendo que esse somos um é questão de concordância. Não, eu somos um porque nós falamos a mesma linguagem. Não é nada disso. É um de unidade. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, porque ele diz, ó, quem me vê a mim, vê o Pai. Então não é uma questão de concordância. Para você ver ele, ver o Pai era invisível. Como que você pode ver o invisível? Quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Pai está revelado de forma plena em Jesus. Paulo vai dizer lá que nele habita corporalmente toda a divindade. Então ele vem em forma de ser. Então, como Deus, ele fala: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Aí ele diz também em outras passagens: antes de Abraão existir, eu sou. Esse eu sou é o que a Septuaginta traduziu para o Erie, Erie. Eu serei o que serei, eu sou sendo, eu sou o que sou. Lá do Êxodo. No grego, a Septuaginta traduziu do hebraico para o grego essa frase de Jesus. Eu sou. Por isso que quando ele diz isso, a todas as vezes que Jesus disse que ele eu sou, essa frase eu sou, pegaram em pedra para apedrejá-lo. Por quê? Porque para um judeu isso é uma blasfêmia. Ele estava se colocando no lugar do próprio Deus. Jesus disse que tinha poder de perdoar pecado. Só Deus tem poder de perdoar pecado. Tanto é que os judeus falaram isso para Jesus. Mas calma aí. Então, você é Deus, porque só Deus tem poder de perdoar pecado. E Jesus falou: para vocês saberem que eu tenho poder de perdoar pecado, ele vai lá, ele foi lá, curou o camarada e ainda tinha perdoado o pecado. Ele falou assim: os teus pecados são perdoados. Ele falou: você não pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. Aí ele falou: vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, levanta-te e anda. Por que ele diz? Porque ele não quer dizer eu tenho poder de perdoar pecado, porque ele é Deus. Só um ser que tem poder de perdoar pecado é Deus. Então, quando ele como filho de Deus encarnado, como o Messias, que veio em estado de humilhação, ele não veio com um cavalo branco, ele não veio pomposo, porque esperava um Messias num cavalo branco, um Messias poderosíssimo. Ele veio montado num jumentinho, ele veio sempre em estado de humildade, de humilhação. Quando ele morre na cruz do Calvário, eu estou resumindo, tá, gente? Isso aqui seria umas 2, 3 aulas. Ontem mesmo, eu montei uma aula para ministrar lá. Na aula lá no seminário, eu tenho 12 slides. Eu ministrei 2 horas, fiquei no 3º slide. Isso é teologia, tá, gente? Isso aí não é coisa de internet, não. É teologia de verdade. Ó, hoje eu fiquei no 11. Foi 2 horas. São 46. Você tá entendendo? São 45 Vamos fazer o 2 e 3. Ah, mas tá bom. Vou ver até o 4. Quando Jesus Eu acho que vai até o 4. Vai até o 4. Quando Jesus morre e ressuscita, ele fala: todo o poder me dá do céu e na terra. Como o Messias, ele recebe autoridade. Ele recebe o prêmio da sua ressurreição. O respeito, todo o poder do céu e na terra me dado. Ele está falando como o Messias. Ele não está falando com o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele é Deus. Né? E outra coisa, ele lia pensamentos, ele andou sobre as águas, ele fez coisas que só que é Deus poderia fazer. Então, esse dado o poder nos céus e na terra, e eu tenho certeza que alguém na internet vai falar, falou, porque as pessoas não gostam de teólogo, que fala, falou e não falou nada. Eu já vi muita gente falando isso de mim. Falou e falou, não falou nada, mas eu só fiz essa digressão teológica
Isso é uma digressão. Eu volto nos textos para mostrar para você que ele estava recebendo essa autoridade como Messias, e esse Messias de Israel, e ele fala, agora todo o poder nos céus e na terra foi me dado. Não no sentido de poder de divindade, mas esse poderio messiânico. Tá? Então é nesse sentido, por causa da ressurreição. Porque ele é da linhagem da estirpe de Davi, que Deus tinha feito uma promessa para a estirpe de Davi, que o trono não ficaria vazio, e que ele ia colocar um reinado para sempre na estirpe de Davi. Então Jesus veio da estirpe de Davi, ele morreu e ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele não morre mais. E para sempre, da estirpe de Davi, vai estar reinando todo o poder no céu. Ele está falando aqui como uma grande realeza. Todo o poder no céu e na terra me dado, é nesse sentido. Vamos lá, tem uma pergunta do Douglas aqui. Qual a melhor forma de explicar a Trindade para as crianças? Boa. Nós vamos falar isso em aulas ainda, mas vou já adiantar. Quando você explica para ele assim, ó, vamos supor, eu tô diante vamos supor que o meu filho seja pequeno. Hoje ele tem 16 anos, um grandão desse tamanho assim. Só montanha. Vamos supor que o Uriel seja pequeno, eu tô explicando para ele. Aliás, eu fiz isso com ele. Eu falei assim, filho, você ama o pai? Ele falou, amo. Ele não sabe desse. A gente sempre fala que ama a esposa, ama os filhos, mas ele não sabe definir muito bem o que é amor, né? Você ama o pai? Ele falou, amo. Ok, o pai também te ama. Aí eu falei pra ele, só pra ele entender mais ou menos, pra ele na cabecinha dele entender. Eu falei, Deus é amor. Deus em todo o seu ser, toda a completude de Deus, Deus é amor. Então ele sempre ama. Mas pra amar, precisa de uma segunda pessoa no relacionamento. Porque vamos supor, eu amo a minha esposa, eu preciso da esposa para amar. Eu amo meu filho, eu preciso do filho diante de mim para amá-lo. Eu não amo algo que não existe. Se Deus na eternidade fosse só solidão, vamos supor, antes de Deus criar anjos, arcanjos, querubins, serafins, criar o pó das estrelas, criar os cosmos, os universos, os multiversos, os grandes buracos negros, mas antes de ele criar tudo isso, estava Deus. Só tem duas possibilidades. Ou ele era uma plena solidão, estava sozinho, triste, depressivo, sem ninguém. Ou ele é amor. Como a Bíblia diz que ele é amor. Deus é amor. Se ele é amor, precisa de uma segunda pessoa para ser amada. Precisa de uma segunda pessoa para ser amada. Essa segunda pessoa é o filho dele, que foi gerado desse amor. O amor é tão intenso que gerou o filho dele. Foi gerado do amor do pai. O pai gera o filho. E o filho está na relação com o pai e é amado desse pai. Só que em Deus também não tem egoísmo. Porque o filho não é egoísta. Ele não guarda o amor para ele. Porque quando você guarda tudo para você, é narcisismo, é egoísmo. Você fecha no seu eu. É o pecado de Adão. É pensar em si mesmo. Não é pensar no outro. Se Adão tivesse, sendo livre, tivesse pensado em Deus, ele não teria pecado. Mas o que é o pecado? É fechar-se em si mesmo. É achar que você é o mais importante. Então ele se fechou. Deus não, Deus é expansão de amor. Então se Deus é expansão de amor e Deus não é solidão e tinha um filho dele, ele amava o filho. O filho não guarda o amor para ele. Ele não é egoísta. Ele devolve o amor pro pai. Ó, pai, você... é como um diálogo. O pai fala pro filho, filho, eu te amo. Aí o filho fala assim, ah, pai, eu também te amo. É uma das coisas mais tristes da vida, ou num casamento, ou num relacionamento de pai e filho, ou até de pai e filho, é quando você diz para alguém, eu te amo, e a pessoa não responde. É como se o amor batesse lá e ficasse lá. Mas é muito bom quando você fala assim, eu te amo, e a pessoa fala, eu também te amo. Tanto é que esses dias foi muito bom, eu falei pro meu filho, abracei meu filho, um grandão, um homão, dei um beijão nele, ele tá até com barba, eu tá beijando um homem barbado. Beijei ele com barba, beijei ele, falei, o pai te ama. E ele olhou pra mim e falou, eu também te amo, pai. O amor foi e voltou. É isso que acontece lá no céu. O pai fala pro filho, filho, eu te amo. E o filho fala, eu também te amo, pai. Essa ida e vinda de amor é tão intenso, é tão forte, tão poderoso, que não é uma coisa, não é um sentimento, é uma pessoa, é o terceiro, é o amor, o espírito de amor, que é o Espírito Santo.
Então, pai ama o filho ama o pai. E o Espírito Santo vai ligando os dois nesse amor. É uma dança de amor. É uma saída. É sempre saída de si. Eu saio de mim para amar o filho sai de si e ama o pai. E o Espírito Santo tá ligando um amor ali, os três. É uma dança eterna de amor. Boa. Ainda que o filho não vai entender muito bem, porque é uma criança, nós estamos falando de questões pedagógicas, mas ele vai entender que tem um Deus lá que é vivo, tem vida, tem dança na eternidade. Nietzsche dizia, só acredite num Deus que possa dançar. Ah, Nietzsche, se você se voltasse para o Deus Trindade, o Deus Trindade é vivo, tem dança, tem vida, tem festa lá no céu. É nesse sentido. Boa. Bom, tem mais perguntas, mas nós não vamos conseguir ler, mas vai ter a 2, a 3 e a 4. Nas próximas a gente responde e também a gente vai fazer assim, de repente a gente encaminha essas perguntas e no próximo vídeo da teologia você responde. Eu tô fazendo no meu canal e aí eu vou fazer no Diálogo Livre também. Tá. Qual que é? Pergunte ao teólogo. Eu tô fazendo esse modelo lá no meu canal. Boa. Então eu faço, no momento, Teologia com Kleber Paixão, eu vou responder as perguntas da live. Tem mais 3 perguntas aqui, mas não vai dar tempo de ler. Então pode mandar pra mim que eu respondo todas. E aí, ou qualquer coisa, você pode entrar na live também lá, mas eu vou te encaminhar. Me encaminha que eu respondo. Isso. Eu respondo, mando o vídeo e a pessoa assiste. Porque agora, pra quem não sabe, tem o quadro no canal que começa amanhã, entra no ar, Teologia com Kleber Paixão. Então ele vai estar respondendo. E antes de a gente finalizar, abre a câmera aqui, hoje ele tá aqui. Pode vir aqui, o irmão Kleber. Não, mas não se vergonha, não. Ó, que legal. Você pode vir aqui também, ó, que nem ele, ó. Ele ganhou numa das lives da gente, ele ganhou o livro do Bispo Caju. Fica ali do lado dele ali, pode vir aqui, pra câmera pegar ele. Do querido Bispo Caju, que fez o culto online maravilhoso essa semana aí. Vai estar com a gente aqui semana que vem, ele vai estar. Ele ganhou esse livro aqui, ó, Entre o Poço e o Trono, tá? E ele veio aqui, a gente convidou ele para retirar, porque para conhecer também. Você também pode, manda lá na nossa produção, como a gente falou aqui. Põe aí de novo, deixa a produção enquanto eu falo com ele. Se você quiser vir assistir aqui o próximo... Semana que vem tem Bispo Caju, provavelmente a gente vai fazer um podcast junto com o Kleber e o Bispo Caju. Aí você pode vir aqui assistir também. Só manda pra nossa produção que você quer vir e a gente agenda aqui direitinho. Aqui tá o livro, Entre o Poço e o Trono, tá? E aí também eu vou te dar um aqui, ó. A gente faz um podcast aqui com um dos caras do Brasil Paralelo, que é o professor Marcelo Andrade, que é um dos maiores historiadores do Brasil, e ele tem uma editora. Né? Ele é católico, porém, ele tem uns livros muito interessantes, cara. E esse livro aqui, ó, acho que ninguém melhor para falar da história das cruzadas do que os católicos, né? Sim, sim. Então eu vou aproveitar, você vai ganhar mais um brinde aqui, ó. Mais um livro aqui, ó, História das Cruzadas, da editora Caravelas, do professor Marcelo Andrade. Ele falou pra gente, olha... É Marcelo? Marcelo Andrade. Marcelo Andrade, eu também quero um livro, hein? Opa, boa, nós vamos te dar. Vamos dar sim. E ele tem um canal muito grande lá, tem 320 mil inscritos no canal dele. Outro nível. Faz uma live. Ontem ele esteve aqui, segundo ele vai estar aqui de novo. Nós vamos entrevistar ele aqui também. Ele já falou que vem, super gente boa. E aí do ramo católico, ele é um historiador normal, mas ele é católico. Então, assim, ele tem uma editora e ele tá aqui, ó. Tá? Pra ler sem preconceito. Porque às vezes o pessoal lê com. Eu não vou ler porque é da católica. Mas é um livro muito interessante. Tá bom? Obrigado, viu, irmão? O irmão teve. A dica é que eu sempre falo: leia de tudo e retém o que é bom. É isso que é o mundo, é isso que é o importante. Obrigado, irmão. Obrigado. Sim, a hora que acabar ele já vai assinar, nós vamos tirar uma foto também. Tá bom? Já estamos acabando aqui, já mandamos bala. E, professor Kleber, só manda um recado final para quem tá em casa aí. Pra gente poder estar indo para o encerramento. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a todos que estavam na live. Deus abençoe, guarde e prospere a vida de cada um. Guarde e abençoe o teu dia e esse fim de semana que já está se aproximando. E eu desejo isso de coração. E que no sábado, no domingo, você cultue esse Deus cristão. Esse Deus que é uma trindade. Esse Deus que é uma comunhão. Esse Deus quer uma festa, esse Deus quer alegria. Você cultue com mais alegria, com mais intensidade. E assim, esse Deus da Bíblia, Paulo vai dizer que ele é o Deus de toda consolação. Então você está passando por algum processo difícil, angústia, um problema de enfermidade, alguma dificuldade, uma porta que fechou, uma luta. Tem gente que fala hoje que crente não pensa nessas coisas. Não, crente passa por tudo isso, gente. E eu digo para você, eu espero que o Deus Todo-Poderoso, o Deus cristão, com a sua providência, socorre você hoje, nessa noite aqui, depois dessa live, que o socorro de Deus alcance a tua casa. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Antes de terminar, dar um recado importantíssimo aqui.
A gente teve até que mudar o texto, o título, porque respeitando a vontade e o direito do professor Fábio Sabino, a gente, na verdade, não era um debate sobre o Fábio Sabino, nada disso, a gente só ia responder se o Kleber refutou ele ou outro na outra live, então respeitando a vontade dele, a gente não, para quem entrou para perguntar, não teve mais essa pergunta, porém ele falou que ele está disposto sim a vir aqui, a participar de alguns debates, e nós vamos estar vendo aí a possibilidade de alguns debates, tá? E mais para frente, quem é público dele que veio através disso, mais pra frente ele vai estar vindo aqui para alguns debates. Não sei se com o Kleber Paixão ou não, mas com outros debatedores. De repente o professor Kleber entrevistando ele. Então nós estamos aqui, somos um canal aberto, democrático. Ele pediu e a gente aceitou, apesar de não ter nada a ver. Era só uma pergunta, ninguém ia falar dele aqui, era só pergunta. Mas vamos respeitar a vontade dele, tá bom? Fiquem aí, se inscrevam no canal, ative o sininho, tem muitas novidades. Para quem não sabe das novidades, lá no começo eu falei, o canal já vão verificando depois se já está ativo para membros aí, tá? Eu acho que tá. A gente só não tinha o pacote menor de membro ativo, então a gente colocou agora, talvez amanhã já está liberado. Então mesmo que você entre amanhã, domingo, segunda, virar membro para ganhar o curso, manda mensagem para nós, para a produção assim que você entrar, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, fico com Deus, tenha um ótimo final de semana, um abraço a todos.